Isso, entretanto, não significa, nem pode significar, que membros desses poderes sejam tratados diferentemente de outros cidadãos. Eles, quando, de alguma maneira, cometerem atos ilícitos, devem ser tratados como qualquer cidadão. Então, eu respondo... Tempo esgotado, senhor. Ok. Obrigado. Para a sua resposta, 1 minuto e meio, nossa colega Raquel Dodge. Colegas, eu pretendo valorizar o relacionamento com o Parlamento, com o Executivo e também com o Poder Judiciário. Os três poderes são importantes porque cada um exerce a parcela daquilo que na democracia é essencial para uma vida comum de paz e felicidade. O Parlamento faz as leis, o Executivo as executa e o Judiciário resolve os conflitos. O Ministério Público tem de manter um relacionamento direto e respeitoso com o Parlamento, inclusive com o propósito de aprimoramento do marco regulatório no país. Tudo o que precisamos para o bom funcionamento das instituições. O Executivo desenvolve e formula as políticas públicas e elas precisam ser políticas públicas de qualidade. O Ministério Público resolve muito dos conflitos extrajudicialmente, dirigindo-se diretamente aos órgãos do Executivo e é preciso respeitá-los. E do mesmo modo, o Judiciário. O importante é que isso não nos iniba de, caso estejamos diante de um ilícito, tomarmos as providências civis ou criminais pertinentes. É assim que o Procurador-Geral da República, entendo, deva sempre se relacionar com os três órgãos da democracia. Agradeço. Para a sua resposta, 1 minuto e meio, Franklin. Bom, a pergunta é bastante pertinente, né? Eu fui diretor da Associação Nacional dos Procuradores da República, ainda quando o presidente foi a colega Ela, década de 90, e um dos trabalhos essenciais da associação, hoje, atualmente ainda, em todos os tempos, é acompanhamento de projetos de leis dentro do Congresso Nacional. Papel do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República tem um papel muito forte nisso aí, evidentemente, tem que ser marcado como presença. Como representante do Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, todos os colegas sabem, já tem uma representação de assessoria parlamentar para essa finalidade, acompanhar e relações institucionais dentro do Parlamento. Há várias coisas que são de absoluto interesse nosso. Nós estamos dentro do Congresso Nacional hoje com o marco regulatório da mineração, que passa pela questão ambiental. Nós estamos com o marco regulatório da transferência de licenciamento ambiental para os estados. Nós estamos com outras questões relevantes, relevantíssimas, diga-se por sinal, que é a questão da criminalização de conduta e da responsabilização civil da magistratura e do Ministério Público pelos seus atos. Então, nada mais exigível do que o Procurador da República Geral estar presente nisso aí. Agradeço. Para a sua resposta, nosso colega Nicolau Dino. Começo pelo fim, meu caro Júlio, dizendo que é relevantíssima essa questão, porque considero que toda e qualquer posição de isolamento institucional é propícia à fragilização da nossa instituição, como só de qualquer maneira, qualquer outra que se põe numa situação de isolamento. Por isso, eu acho que, para que nós asseguremos uma posição de centralidade no debate político, é necessário ter uma ponte de comunicação, de relações institucionais extremamente aberta, franca e trafegável. Tanto isso é verdade que, quando do primeiro mandato do Procurador-Geral Rodrigo Janot, ajudei a consolidar essa nova postura de diálogo interinstitucional, criando e sendo o primeiro secretário de Relações Institucionais da Procuradoria-Geral da República, exatamente com o objetivo de manter diálogo permanente com diversos atores políticos e, sobretudo, com a sociedade brasileira. Eu acho que a relação institucional que deve se estabelecer a partir do gabinete do Procurador-Geral deve ser franca, aberta,
para além do cumprimento dos deveres funcionais, o Procurador-Geral da República tem que ser um ator ouvido nos diversos frontes perante os quais ele atua, não apenas no fronte jurisdicional propriamente dito. Isso é relevantíssimo. Veja a contribuição importante que o Procurador-Geral pode apresentar em diversos cenários, como, por exemplo, agora no debate da lei de abuso de autoridade. O PGR apresentou um projeto de lei importante que serviu para a discussão. Isso é apenas um exemplo que se dá como uma forma de reafirmar a importância de uma relação institucional aberta e permanente. Agradeço ao colega Nicolau para a sua resposta, 1 minuto e meio, nosso colega Carlos Frederico Santos. Obrigado, Júlio, pela pergunta. Prezados colegas, não basta dizer que o Procurador-Geral da República tem que se relacionar bem com os demais poderes da República. É preciso saber como fazer isso. E para saber como fazer isso, exige-se experiência. E essas experiências, colegas, eu tenho experiência no campo institucional, político e administrativo. Foi dessa forma que eu dividi a atividade do Procurador-Geral da República nos elementos do meu plano de trabalho e governança. Colocando isso. A partir de quê? A partir dos meus 4 anos de presidente da NPR, a partir dos meus 5 anos como secretário-geral, ganhei essa gama de experiência de relacionamento, de abertura, de diálogo, de discutir coisas prementes para a existência do Ministério Público. E falo existência por quê? Porque você não faz nada no Ministério Público se você não tiver um apoio dos demais poderes, que é essencial para o desenvolvimento da função institucional, a começar pela sua situação orçamentária. Peço que leia o meu plano de trabalho e governança, que ficará muito bem demonstrado a posição que adoto com relação a essa abertura ao diálogo com os demais poderes. Obrigado. Obrigado. Para a sua resposta, 1 minuto e meio, colega Eitel Santiago. Eu também elogio a pergunta e digo que isso é objeto de minha preocupação, por isso coloquei como uma das nossas metas ampliar. Ampliar é porque não é suficiente atualmente. Ampliar o diálogo do PGR com o Legislativo, o Executivo e o Judiciário para alcançar vários objetivos. Destaque: obtenção de recursos financeiros necessários para garantir o adequado funcionamento do Ministério Público e preservar o padrão remuneratório de membros e servidores, inclusive, quando for o caso, obtendo reposições devidas em decorrência da perda do poder aquisitivo da moeda por força da inflação e preservando, inclusive, também o padrão remuneratório dos nossos colegas que passam para a inatividade depois de 35, 40, 45 anos de tempo de serviço, que hoje não existe, porque se preferiu fazer um gancho com o auxílio moradia, ao invés de incorporar nos subsídios uma reposição remuneratória. Resgatar o prestígio da instituição perante os poderes da República, permitindo que se recupere no futuro a proporcional representatividade que a instituição já teve no passado e merece reconquistar no preenchimento, inclusive, do 5º Constitucional do Superior Tribunal de Justiça. E alcançar também recursos para defender as bandeiras dos direitos fundamentais de natureza social. Isso, peço desculpas. Antes de passar para o próximo bloco, só queria esclarecer. As regras do debate foram definidas pela NPR, repassadas para os candidatos, e elas buscam valorizar o debate entre os próprios candidatos. Pela experiência que nós tivemos nos debates do Conselho Superior e dos anteriores, dará uma dinâmica que nós imaginamos que seja melhor. As perguntas todas encaminhadas pelos colegas são do conhecimento dos candidatos. Eles podem, inclusive, utilizá-las, se quiserem, para os debates tal, entre eles. Além disso, lembro que são 6 debates. E as perguntas serão aproveitadas de um para o outro. E para terminar, para justificar, porque realmente ficou apenas uma pergunta, nós temos um bloco agora de perguntas do MPU, os próprios colegas do MPU sabem que nós não vamos poder abrir isso em todos os debates, então haverá um espaço maior em outros debates por conta disso.
e também deixamos um tempo maior de considerações iniciais por ser o primeiro debate, por ser a primeira manifestação do nosso colega. Então, feitas todas essas justificativas, pedindo desculpas, vamos ao terceiro bloco, onde abrimos o espaço. A NPR tem essa tradição, tá? Em respeito aos nossos co-irmãos, às associações do Ministério Público da União para enviar uma pergunta. No caso, está aqui presente, ele encaminhou, como solicitado por nós, a pergunta, os candidatos já têm conhecimento, mas eu passo a palavra a meu querido amigo e irmão, Ângelo Fabiano, presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Trabalho, para dirigir sua pergunta aos candidatos. A sua palavra, Fabiano, meu amigo. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, senhores candidatos, meu amigo e irmão Robalinho, companheiro de luta, obrigado pelo espaço, conferido às associações do MPU. Partindo para a pergunta, senhores candidatos, desde que o CNJ foi criado em 2005, a representação do Ministério Público da União foi ocupada em 6 composições, apenas por membros do Ministério Público Federal, em detrimento de representantes dos outros 3 ramos do MPU que nunca ocuparam esse cargo. Nessa linha, sabe-se que o representante do MPU no CNJ tem sido livre escolha do Procurador-Geral da República sem qualquer tipo de balizamento. Partindo do fato que o Ministério Público é uma das instituições mais democráticas do Brasil, em que se busca prestigiar a vontade dos seus membros no processo de escolha dos principais cargos da instituição, a exemplo dos representantes dos Ministérios dos Estados e da União do CNMP, que sempre são escolhidos a partir de lista tríplice, formada pelos respectivos membros, e da lista tríplice para Procurador-Geral da República, que apesar de não constar na Constituição Federal nem na Lei Complementar 75, tem sido feita há anos pelo voto dos membros para eventual indicação pelo Presidente da República como forma de democratizar a escolha do chefe da instituição. O que Vossas Excelências pensam sobre eventual encaminhamento de listas tríplices formadas pelas respectivas carreiras do MPF, MPT, MPM e MPDFT como forma de democratizar a escolha do representante do MPU no CNJ? Muito obrigado. Agradeço, Fabiano. 1 minuto e meio para cada resposta. Primeiro a responder no nosso rodízio, colega Sandra Quiru. Sandra, colega Fabiano, eu iria um pouquinho mais além. A Escola Superior do Ministério Público da União tem 17 anos. Nenhum diretor até hoje foi de outro ramo que não do Ministério Público Federal. Quando eu fui diretora-geral, o meu substituto era do Ministério Público Militar. Eu concordo que tanto na Escola Superior do Ministério Público da União, que não foi objeto da sua pergunta, como no CNMP, seja por uma questão de igualdade entre os ramos do Ministério Público da União, seja possibilitada que a escolha de membro, não do presidente, obviamente do CNMP, que é o Procurador-Geral da República, mas a escolha de membro a qualquer um dos ramos do MPU. Agradeço, Sandra, para a sua resposta. Raquel Dante. Eu compreendo a importância desta questão trazida pelo nosso colega Fabiano e realço que o mais importante do que a origem do colega que vai representar o Ministério Público no CNJ é o perfil de sua atuação. É preciso cuidar para que quem lá esteja exerça um papel de freio e contrapeso, um papel de firmeza, confiança e cooperação. É preciso que lá ele defenda que a lei é para todos, que o judiciário precisa de celeridade, que o judiciário precisa de resolutividade, que a população que procura o judiciário não pode ficar aguardando por décadas por uma solução final. E o CNJ é exatamente o fórum de controle do sistema de administração de justiça que deve encarregar-se de uma política pública de melhoria da prestação deste serviço público. É nessa linha que eu pretendo conduzir um diálogo franco e aberto para que nós escolhamos a pessoa que poderá emprestar todo o seu talento, toda a sua inteligência e a legitimidade desta indicação para defender estes princípios desburocratizantes do Poder Judiciário.
o princípio de que a lei é justa e a prestação jurisdicional deve ser célere não pode ficar no papel. Neste instante, portanto, me parece que a preocupação principal deve ser com esse perfil. Obrigado. Para a sua resposta, Franklin, um minuto e meio. Fabiano, sua questão realmente importante, relevante. CNJ, né? Habitualmente, efetivamente, tem sido indicado e muitas vezes a gente tem feito até uma lista tríplice e apresentando ao Procurador-Geral para essa formação. Em princípio, não vejo esse impedimento que haja, por exemplo, como eu disse, em princípio, penso que esse trabalho afeto ao Conselho Nacional de Justiça, que tem dado resultados proeminentes no país. Nós já temos muitos juízes aposentados, muitos juízes afastados, muitos juízes respondendo a processo criminal por conta de procedimentos de investigação dentro do Conselho Nacional de Justiça. Em princípio, no tempo da proposição da emenda que criava os conselhos, havia muito receio de uma interferência na atividade fim relativamente à magistratura e ao Ministério Público. O tempo mostrou que houve uma assimilação da sociedade, houve uma assimilação dessas instituições pelo trabalho que vem sendo feito e pelo resultado que aparece para a sociedade com a purificação dos julgamentos, a purificação dos membros que são submetidos a esses conselhos, com resultado de punições ou absolvição, mas com um processo em que é garantido o contraditório e ampla defesa administrativo, julgado por pessoas de alto gabarito. Muito obrigado. Para a sua resposta, 1 minuto e meio, Nicolau. Fabiano, serei leal no debate. Eu acho que dentro do CNJ, tendo visto o plexo de competências que se confere àquele órgão, o perfil de um procurador egresso do Ministério Público Federal mais se coaduna com a natureza das atividades cometidas ao CNJ. Estou sendo absolutamente leal com você na resposta. As indicações feitas até então levaram em consideração esse critério, mas, por amor ao diálogo e o compromisso de diálogo, estarei sempre aberto a receber as indicações que forem encaminhadas pelos diversos ramos. Mas acho que a escolha deve ser feita com base na discricionalidade do PGR, de acordo com o perfil que ele, PGR, ou ela, PGR, considera adequado para o funcionamento naquele foro, sem, evidentemente, nenhum demérito aos demais colegas dos diversos ramos do Ministério Público da União. Obrigado, Nicolau. A sua resposta, Carlos Frederico. Colega, eu, enquanto secretário-geral, sempre demonstrei, dispensei um tratamento igualitário a todos os ramos do Ministério Público da União. E nós sabemos que o Ministério Público da União ele tem uma conotação complexa. Ele envolve atividades muito especializadas em alguns ramos. E essas atividades especializadas muitas vezes não condiz com aquilo que se busca perseguir. Não é um fato, a gente não pode discutir determinado assunto simplesmente com a visão de ocupar espaço. Nós temos que eleger critérios para a ocupação de cargos e funções dentro do Ministério Público da União, de forma que o que for decidido, quem nós colocarmos para exercer esse cargo e função, tenha a capacidade de desenvolver, de desempenhar as atribuições dirigidas a eles, não ficando restrita somente àquelas disciplinas que são especializadas em alguns ramos. Eu entendo que o Procurador-Geral da República ele tem um papel de discricionariedade nesse caso. E eu, enquanto Procurador-Geral da República, vou exercer esse papel de discricionariedade. Não é uma questão de afastar os demais ramos, mas sim com visão exatamente desse critério que eu acabei de dizer para você, com relação a exatamente a afinidade da marca. Para a sua resposta, nosso colega Heitor Santiago. Senhor presidente, eu vou colaborar e vou dizer que penso da mesma maneira que o colega Nicolau. No Conselho Nacional de Justiça se reclama uma certa experiência técnica em determinados assuntos. O perfil
da representação do Ministério Público da União naquele órgão é mais para o Ministério Público Federal. Isso não impede que se possa, em determinadas circunstâncias, recrutar até de outros ramos do Ministério Público da União, porque muitos colegas têm experiência acadêmica, inclusive na área penal, em instituições de ensino superior de todo o Brasil, do maior conceito. Obrigado, então. Para a sua resposta, 1 minuto e meio, Mário. Caro Fabiano, começo dizendo que entendo a aspiração dos diversos âmbitos do MPU em ter um representante seu ocupando a cadeira no CNJ. Penso que, nesse caso específico do CNJ, é possível se adotar a sistemática que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal com relação à indicação dos desembargadores de um desembargador de Tribunal de Justiça e de um juiz estadual para compor o CNJ e de um juiz para compor o CNMP. Vale dizer, publicação de avisos para apresentação de currículos, deixando claro, apresentação de currículos ficarão na página da PGR da internet, no caso do MPF, no caso Supremo, aqui no site do Supremo, deixando claro, todavia, que a escolha é a responsabilidade do Procurador-Geral da República, mas poderá levar em conta, deverá levar em conta a apresentação de currículos e avaliá-los. Observe que a cada mandato, o Procurador-Geral tem 2 anos de mandato. Cada mandato ele pode escolher somente um representante, portanto ele próprio não pode promover rodízio, faz escolhas únicas. Se eu for nomeado para o cargo do PGR, decidirei com a maior responsabilidade inerente a essa função, que é também a de chefe de todo o MPU. E vejo que a questão de fundo que se coloca é o bom relacionamento que deve existir entre os ramos do MPU e o cuidado que o Procurador-Geral da República deve ter pelo fortalecimento, pela unidade do MPU. Obrigado. Eu fui informado, vamos ver se ainda está atualizado, que só tem uma pergunta da plateia. Então, é você mesmo, minha querida. Então, dá o microfone aqui para a doutora Zélia Pedornar, minha querida amiga, que recebeu tão bem na PR de São Paulo. Zélia, peço que seja resumida, você me assustou um pouco, você estava escrevendo há 2 horas a minha pergunta, tá? E institucional. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar a associação por essa discussão e parabenizar todos os candidatos por se dispor a ouvir todos os colegas e em relação aos pleitos. Prezados candidatos, então, para não me demorar, eu vou ler. O CNJ, em números, constatou que 40% de todo o movimento da Justiça Federal refere-se apenas a processo envolvendo a concessão de benefícios de previdência e o benefício de prestação continuada da assistência social. Assim, somando ainda os processos envolvendo o custeio da Seguridade Social, portanto, questões tributárias, e também os crimes envolvendo previdência e assistência social, tanto no benefício como no custeio, pode-se dizer que mais de 50% de todo o movimento da Justiça Federal se refere à matéria previdência e assistência social. Em razão disso, dessa realidade assustadora, eu pergunto a Vossas Excelências... O microfone, Zé. Pergunto a Vossas Excelências como avaliam o fato das matérias não ser objeto do nosso concurso, de avaliação no concurso, e também não ser objeto de nenhuma aula, de nenhuma hora aula no curso de formação. Então, como Vossas Excelências avaliam e como Vossas Excelências vão proceder no caso de serem Procurador-Geral, porque eu gostaria de ressaltar nesse sentido que a justiça brasileira é a mais cara do mundo. 1,3% do PIB se refere a gastos só da justiça, sem envolver aqui os gastos do Ministério Público, Advocacia Pública e assim por diante. Então, não só na questão de benefício em si, mas considerando o alto volume de recursos que são destinados à Justiça Federal e considerando que mais de 50% se refere a feitos de previdência social, como Vossas Excelências avaliam e como Vossas Excelências procederão na hipótese de serem eleitos e confirmados como Procuradores-Gerais.
Essa é a minha questão. Obrigado, colega Zélia. Para a sua resposta, em primeiro lugar, a colega Raquel Dodge. Prezada colega Zélia, eu acho que a pergunta evidencia a importância de trabalharmos essa questão também no Congresso Nacional. E também no sentido de fortalecer uma política pública mais resolutiva, fora do judiciário, das demandas que fazem aqueles que têm direito a benefícios previdenciários. Não é possível que todas as questões continuem a ser resolvidas no âmbito do judiciário. A presença dessa matéria no concurso já está sendo deliberada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal e já vai ser objeto da próxima regra de concurso. O fato de não constar do programa do curso de iniciação dos procuradores da República não significa que haja, da nossa parte, uma atuação deficiente, mas creio que todos aqueles que passam no concurso estão habilitados para cuidar dessa questão previdenciária, porque não é de alta complexidade. A questão que me parece bastante relevante é que esse assunto seja resolvido também fora do judiciário, por iniciativa do Ministério Público Federal, para a melhoria da política pública que hoje vem sendo desempenhada pelo Sistema de Seguridade Social e o INSS à frente, vez que grande parte dos benefícios são sonegados a quem deles precisa. Muito obrigado. Para a sua resposta, Franklin. Zélia, efetivamente isso é um problema sério. Discute-se há muito tempo essa questão relativa a benefícios previdenciários e se criar até um tribunal administrativo para essa finalidade. Eu acho isso um risco em função de que quem procura isso são pessoas hipossuficientes. Então eu não acredito em que se criando um tribunal administrativo para tirar isso do judiciário, para favorecer, digamos, uma celeridade na concessão desses benefícios, seja de previdência, seja de outro, eu não vejo como fazer isso administrativamente, pela insegurança que se cria em decorrente de ser hipossuficiente. Acho que o Ministério Público deve ter um papel predominante e marcante nisso, inclusive pela a sua função de proteção dos direitos humanos, proteção da saúde, proteção desses direitos que são das pessoas menos favorecidas, é quem mais necessita. Eu, quando atuei no TRF da primeira região, tínhamos muitas dessas questões e muitas divergências em relação a esses julgamentos, e eu sempre fazia interferência para fazer a demonstração da necessidade e mostrar aos desembargadores a situação de hipossuficiente daquele que estava buscando aquele benefício. Às vezes uma coisa minúscula, uma prova que era insignificante. Então, eu entendo que o Ministério Público deve abraçar, sim, essa questão, não sei de que forma ainda, mas marcar presença nisso. Nicolau. Zélia, o direito à previdência social se insere no contexto dos direitos sociais e exatamente por isso penso que isso se encontra na pauta do Ministério Público Federal. Disse no início, eu reafirmo que nós não somos uma instituição monotemática, muito pelo contrário, nossa pauta é diversa, plural, e aí considero, portanto, a importância de nós darmos atenção devida ao tema da previdência social. E, inclusive no que se refere à capacitação, você mencionou bem a questão da prova, a abordagem em provas. Eu, como diretor-geral da Escola Superior da MPU, eu promovi atividades de capacitação no que se refere à atuação na Previdência Social. Você mesmo participou de cursos de capacitação como professor e especialista que você é na matéria. Eu tenho essa ideia de considerar como algo que é efetivamente relevante, sim, inclusive no ponto atinente à garantia de um adequado regime previdenciário. Nós estamos num momento exato em que há uma reforma previdenciária em curso, e para que nós possamos atentar, acompanhar e defender os direitos numa perspectiva não apenas corporativa, mas também de cidadania, nós precisamos conhecer a matéria com a profundidade necessária. E, portanto, daí a necessidade de nós termos a atenção devida em relação ao tema que você traz agora à discussão. Muito obrigado, Nicolau.
Fred. Zé, tudo bom? Desculpa. Eu entendo, sim, que é necessário incluir, não é? Nas provas do Ministério Público Federal a questão previdenciária para melhor capacitar os colegas que vão ingressar. Mas também há necessidade dentro do Ministério Público Federal de se eleger uma melhor divisão de trabalho. Nós temos que partir para isso. E temos também que verificar, criar novas rotinas que nos permitam, né, trabalhar com tudo que está na gama de atribuição do Ministério Público Federal. É certo que o problema da Previdência, né, do problema previdenciário, no âmbito da Justiça Federal, todos sabemos que diz mais respeito ao Estado do que a situação, a própria Justiça. O Estado, ele procrastina as ações e fica nessa situação. Então, uma eventual solução para isso tem que se dar no âmbito extrajudicial. E eu, como Procurador-Geral da República, vou buscar isso. Vou buscar isso sim. No âmbito extrajudicial para solucionar exatamente essas deficiências que causam tanto problemas às pessoas hipossuficientes. Isso aí você pode contar, Zé. Estou de acordo com você em vários pontos e destaco a questão da procrastinação do Estado. Obrigado. Para a sua resposta, Eitel. Querida colega Zélia, a pergunta é muito importante. A Previdência Social tem sido, principalmente nesses benefícios de prestação continuada, renda mensal, o auxílio-doença, o adjutório do pobre e do miserável do Brasil. E se tem essa demanda que você aponta e é verdadeira, é necessário que os nossos concursos prevejam a disciplina de direito previdenciário como uma das para serem objeto do exame do candidato a procurador da República. O Conselho Superior, lembrou bem a conselheira Raquel, tem em pauta essa discussão de reformulação do programa de concurso, e isso vai ser pensado. Eu também quero formar ao seu lado nesse ponto. Se eu for Procurador-Geral da República, com certeza eu vou inserir. E também de reformulação até da banca examinadora do concurso, para que ela não permaneça sendo a mesma por muitos anos seguidos. Isso é necessário para democratizar o acesso ao Ministério Público Federal. Obrigado, então. Para a sua resposta, Mário. Célia, sua pergunta é sempre pertinente. Outro dia mesmo discutimos esse assunto rapidamente. Você tem razão em apontar a relevância das causas previdenciárias no dia a dia da Justiça Federal, com reflexo também para o Ministério Público Federal e a atuação de colegas. Acho sempre oportuno que o programa do concurso seja atualizado, revisado a cada momento, a cada concurso que passamos. Portanto, acho uma ideia a ser seriamente considerada. Gostaria de destacar, Zé, que nas questões previdenciárias, para além de olhar caso a caso, em situações de hipossuficientes, nós precisamos ter uma visão macro da questão sob o ângulo da existência, sabidamente, em caráter sistemático, de fraudes previdenciárias. A instituição deve combater, através da Câmara, segunda Câmara, provavelmente, talvez quinta, enfim, tem que ter um programa de atuação que permita enfrentar a questão das fraudes, da sonegação em matéria de recolhimento de contribuições previdenciárias. Lembrando que o país discute hoje, o Congresso discute uma reforma previdenciária muito drástica que vai restringir direitos de milhões de pessoas e certamente, se tivermos um índice menor de fraude, de sonegação, no campo de arrecadação dos tributos correlatos, a situação de reforma poderia ser menos assustadora do que hoje se desenha. A sua resposta, Sandra. Bata aqui. Oi. Pronto. Vou iniciar o tempo então agora, de novo. Tá, começa de novo porque não estava ligado. Pronto. Bom.
querida Zélia. Essencialmente, o programa do nosso concurso é o programa de todos os concursos desde o primeiro. Não houve modificações positivas, algumas até não positivas que depois vieram a ser excluídas. No último, eu acho que realmente houve modificações e modernizações de temas muito, muito relevantes, mas a gente não avançou no sentido das novas atuações do Ministério Público Federal. Fico feliz de saber que a questão da inserção de uma prova de direito previdenciário está sendo pensada no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público. Eu atuo no núcleo de tutela coletiva do STJ. Há uma quantidade grande de ações civis públicas ajuizadas tanto pela Defensoria Pública, em benefício de hipossuficientes, quanto pelo próprio Ministério Público Federal, envolvendo Previdência Social, e principalmente os protocolos de remédios do SUS, os medicamentos que não fazem efeito e aqueles que seriam necessários que não estão nos protocolos, os direitos ao recebimento de benefícios, atualização de benefícios, etc. Então, sim, se eu for escolhida Procuradora-Geral da República, me comprometo a lutar para que essa matéria seja inserida no concurso e nos cursos. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem. As ordens. Era prevista a formulação de 2 perguntas pela plateia. Como não teve? Houve a formulação de uma só. Eu queria propor que fosse ou apresentada agora, ou então... Apareceu já? Apareceu. Priscila? Isso, cheguei atrasada, desculpa. Então, Senhor presidente, eu ia fazer a mesma proposta. Eu ia fazer uma proposta, mas já que a plateia está se manifestando, eu acho Prime, que... venha fazer a pergunta. Peço a mesma coisa de Zélia. Que não responderam todos ainda, né? Já responderam. Por favor, peço só que você seja rápida e institucional, por favor. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Secretaria-Geral e outras assessorias pretendem que haja uma compensação nas unidades que, entre aspas, seriam prejudicadas com a ida dos colegas a Brasília, ou se os senhores acham, por outro lado, que a questão deve ser resolvida só dentro, arcada, compensada, dentro da própria unidade. Muito bem, nota 10 pela síntese, Pri. Obrigado, minha querida. Franklin, você que inicia agora, 1 minuto e meio, meu caro. Obrigado pela pergunta, Felipe. Essa questão vem sendo efetivamente debatida pelos colegas. Nós tivemos esta semana, vou falar uma coisa aqui que pode até desagradar, mas vamos ver a coisa real, né? Fez 50 anos da morte do Kennedy, e ele disse o seguinte: não pense o que os Estados Unidos podem fazer por você, pense o que você pode fazer pela